Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma videoaula. Nesta videoaula, nós iremos trabalhar a sequência didática, lendo e produzindo texto de divulgação científica. Essa é uma sequência didática do Ler e Escrever, volume 2, e hoje nós iremos trabalhar a atividade 2B, levantamento de conhecimentos prévios sobre o texto de divulgação científica, uma roda de conversa e leitura compartilhada. E eu sou a professora Bruna. Vamos lá? A habilidade desta aula: EF 15LP01. Objetivo: investigar sobre o que vocês sabem sobre os textos de divulgação científica, comparando com outros textos. Mas antes que a gente comece a aula, vocês sabem o que são textos de divulgação científica? Vocês sabem para que servem esses textos? E aí, galera? Que vocês sabem? Vamos lá. Um texto científico é uma produção textual, uma narrativa escrita que aborda algum conceito ou teoria, com base no conhecimento científico, através da linguagem científica, e uma das principais funções do texto é divulgá-lo, ou seja, tornar público conhecimentos científicos. Então, textos científicos são textos que trazem teorias científicas, né? E essa parte de divulgação, o que é divulgar? Divulgar é para a gente tornar público, né? E então, os textos de divulgação científica são textos que trazem teorias científicas, conceitos científicos e que a gente tem que tornar público esses conhecimentos, tá bom? Vocês já leram esse gênero textual? Será que vocês se lembram de algum momento que leram ou escutaram a leitura de um texto científico? E aí? Muito bem, para quem respondeu que lembra, e que é quando nós fazíamos, antes da pandemia, né? Sempre 2 dias uma leitura científica na sala de aula. Inclusive, a professora trazia leituras da revista Ciências Hoje das Crianças, CHC. Lembraram? Então, vamos iniciar a leitura. Então, a gente vai iniciar a nossa atividade com a leitura de 3 textos. Cada um vai ter um gênero diferente. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção na leitura de cada um dos textos. Participem da nossa aula, aí da casa de vocês, e anotem quais são os gêneros de cada um dos textos que que a gente leu. Então, anota lá, texto 1, qual é o gênero, texto 2, qual o gênero, texto 3, qual o gênero. Porque lá na frente a prova vai perguntar quais foram esses gêneros trabalhados, tá bom? Então prestem bastante atenção. E aí, estão preparados? Podemos começar? Então vamos lá. Texto 1. Febre amarela e dengue. Como identificar e o que fazer? Olá, pessoal da revista Rotina da Ciência. Gostaria de dar os parabéns pela matéria que fala sobre a febre amarela e a dengue, na seção Mosquitos Transmissores. Me ajudou a tirar dúvidas a respeito da transmissão dessas doenças e o que fazer para tratá-las. Abraços, Camila, Carapicuíba, São Paulo. E aí, galerinha, já deu para perceber qual é o gênero textual desse texto? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai identificar aí. Para quem está sendo destinada este tipo de gênero, este tipo de texto? Qual o destinatário deste texto? Tem aí, tá explícito qual é o destinatário? E aí? Para quem que está sendo escrito este texto? Muito bem, está sendo escrito para a revista Rotina da Ciência. Lá no início já fala, ó lá, olá pessoal da revista Rotina da Ciência. Então,
quem escreveu esse texto escreveu para essa revista, certo? E quem escreveu o texto? Quem é o remetente? E aí, como que a gente vai descobrir quem é o remetente, gente? Muito bem! Quem é o remetente é a leitora da revista, a Camila. E como que a gente sabe que é a Camila? Como nós sabemos o nome desse remetente? Muito bem, nós sabemos por quê? Porque ela faz uma despedida, né? Aqui, ó, abraços. Ela faz uma despedida, ó, abraços. E ela assina com o nome dela. Ó lá, já dei uma dica de qual é esse gênero, hein? Em qual gênero? Nós temos um destinatário, nós temos um remetente, nós fazemos uma despedida e assinamos em que texto que é que nós fazemos isso? Em que gênero? Pensem aí, já anotem. Qual o assunto tratado nesse texto? E aí, do que se trata? O que a Camila quer que a revista saiba? Muito bem, ela gostaria de parabenizar a revista pela matéria sobre a febre amarela e a dengue. Olha lá, gostaria de dar os parabéns pela matéria que fala sobre a febre amarela e a dengue, na seção Mosquitos Transmissores. Muito bem. E qual é a finalidade desse texto? Qual o objetivo? Por que ela quis escrever esse texto? Por que ela gostaria de parabenizar a matéria? O que será que ajudou ela? Muito bem. A finalidade desse texto é mostrar que essa matéria foi importante para Camila. Por quê? Porque ajudou ela a tirar dúvidas sobre as doenças e o que fazer para tratá-las. Muito bem. Texto 2. Vamos lá. O Sistema Ambiental Paulista está em campanha contra a dengue e o Zoológico de São Paulo iniciou na segunda-feira, 21 de março de 2016, uma campanha sobre o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. O objetivo da ação é difundir informações relevantes sobre o assunto e contribuir para a conscientização dos visitantes quanto à sua responsabilidade na eliminação de locais que sirvam de criadouro para o mosquito. A campanha conta com uma exposição móvel que circula pelo parque, além de jogos e brincadeiras relacionados ao tema. E aí, qual é esse gênero textual? Será que é igual o texto 1? Prestem atenção nas características, hein? Este texto está destinado a quem? Será que tem um destinatário aí no texto? Nós lemos qual é o destinatário, para quem que ele está sendo escrito? Este texto está destinado a todos aqueles que acessarem o site, certo? E se interessar pelo assunto. Ele não tem um destinatário específico, não está falando para quem que é esse texto. Portanto, esse texto vai para todos aqueles que se interessarem pelo assunto, né? E quem escreve este texto? Como será que a gente descobre quem escreveu o texto? Será que a gente consegue descobrir isso? E aí? Nós conseguimos saber quem escreveu por um negocinho aí, ó lá, pela fonte, né? Então, está no site Infraestrutura Meio Ambiente do Governo de São Paulo. Então, quem escreveu este texto foi a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, tá bom? Então, nós conseguimos perceber somente por conta da fonte, porque não tem o remetente, né? Não tá escrito aí o nome, né, de quem
escreveu, tá? Não está especificando quem é que escreveu também. Já é diferente do texto 1. No texto 1 nós sabíamos quem era o destinatário e quem era o remetente. Nesse a gente não sabe, né? Não está especificando quem é. E qual é o assunto tratado nesse texto? Do que se trata esse texto? E aí, vocês conseguiram perceber do que se trata? Muito bem. Se trata da campanha que o Sistema Ambiental Paulista está fazendo contra a dengue e a campanha também feita pelo zoológico sobre o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da chikungunya e do zika. Tá? Então, os dois fizeram uma campanha juntos, né? Da dengue, um contra a dengue, falando sobre a dengue e um falando sobre o mosquito transmissor, tá? Então, olha lá, qual é a finalidade desse texto? Para que eles escreveram um texto assim? Para quê? Qual o objetivo desse texto? Muito bem. O objetivo é explicar justamente qual é o objetivo da campanha, né? Adotada pelos dois sistemas aí, o sistema ambiental e o zoológico. Então, qual é o objetivo dessa campanha? É levar a informação sobre esse assunto, dengue, Aedes aegypti, chikungunya, zika, e ajudar na conscientização das pessoas, na conscientização desses visitantes que vão ao zoológico, tá bom? Então, a finalidade desse texto é essa: passar quais são os objetivos da campanha, que no caso aí é informar, né, sobre esse assunto e conscientizar essas pessoas que vão ao zoológico de que elas são responsáveis também por essa doença, né? Se a gente não souber eliminar locais que o mosquito possa procriar, a gente acaba tendo uma parte de responsabilidade, uma parte de culpa aí, né? Então, essa foi a finalidade. Que também a finalidade, o assunto também é diferente daqueles tratados lá no primeiro, não é? Texto 3, a dengue em crianças. Você já ouviu falar na dengue? Com certeza sim. Afinal, essa doença, causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, é muito comum no verão e no período chuvoso, devido ao maior acúmulo de água em terrenos abandonados. Febre alta, dores de cabeça, nos músculos e nas articulações são alguns dos sintomas dessa moléstia. Mas você sabia que eles são mais comuns nos adultos? Em crianças como vocês, a dengue se manifesta de forma um pouco diferente. Então, olha só, gente, aqui a imagem do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. De acordo com a pediatra Consuelo Oliveira, da Sociedade de Pediatria do Pará, ao contrário dos adultos, as crianças não costumam sentir dores de cabeça tão fortes. Em compensação, podem ter acessos de vômitos e dores abdominais. Por outro lado, a febre, que costuma ser alta nos adultos, é mais branda nas crianças. Assim, a doença acaba muitas vezes sendo confundida com uma gripe. Olha só que interessante. Vocês sabiam disso? Olha só, muito interessante. Isso é ruim, pois os pais acabam dando para seus filhos medicamento à base de ácido acetilsalicílico para diminuir a febre. Só que o problema é que esses remédios com essa substância pode favorecer o aparecimento de hemorragias na evolução da doença. Hemorragias são quando a gente sangra bastante, tá bom? Não para. Então, eis aí uma informação que você pode passar para eles e garantir que a doença seja tratada corretamente desde o início. Aliás, outra dica da pediatra,
que pode ser muito útil aos pais é ficar atento quando a febre aparece sem nenhum motivo aparente e persiste por mais de 2 dias. Além disso, é importante observar se a criança, no caso vocês, tem tido mudança de humor, ficar mais irritado ou sonolência. Se forem constatados esses sintomas, Consuelo, que é a pediatra, recomenda que se consulte um médico para ter a certeza do que se trata a doença. Confirmada a suspeita, começará o tratamento. Nele, o paciente ingere bastante líquido, soro oral, sucos, água de coco. Utiliza medicamentos para aliviar os sintomas, como analgésicos para as dores e antitérmicos para a febre, além de remédios específicos caso haja algum tipo de complicação. Vale lembrar que desde a década de 1980, o número de casos de dengue tem crescido a cada ano no Brasil. Não apenas os casos da dengue clássica, como também os da forma mais grave da doença, a hemorrágica, que pode até levar à morte, tanto adultos quanto crianças. Como se vê, todo cuidado é pouco com essa doença. É claro, porém, que a melhor forma de combatê-la é não permitir o desenvolvimento do seu transmissor, o mosquito Aedes aegypti, que adora água limpa e parada para se reproduzir. Por isso, deve-se evitar o acúmulo de água em qualquer tipo de recipiente, como vasos de plantas, latas ou pneus. No entanto, caso você ou alguém da sua família seja infectado pela doença, siga direitinho as recomendações médicas para melhorar logo e aproveitar o verão que está aí. Este material foi publicado na revista Ciências Hoje das Crianças em 11/6/2010. Este texto que nós acabamos de ler, então vamos lá, nós vimos 3 textos. O texto 1, que tinha remetente, que tinha destinatário, que tinha, vamos lá, uma despedida, uma assinatura, então é um tipo de gênero. O texto 2 já é outro tipo de gênero, né? Não tem o destinatário específico, não tem o remetente específico, não tem uma despedida que nem no outro, né? Ele trouxe algo pra gente saber. O que será esse algo? Não posso falar. E esse texto 3, que também é totalmente diferente dos outros. A quem ele está destinado? E aí? Isso, ele também não tem um público específico, né? Não tá falando para quem que é destinado. Porém, podemos entender que seja para as crianças, já que está publicado em um site para crianças, né? Então, ele é destinado às crianças, a vocês. Quem escreve este texto? E aí, gente? Tá lá falando quem escreve o texto? E aí? Muito bem. Não há o nome de quem escreveu a matéria, de quem escreveu o texto. Mas dá para saber aonde ela foi publicada, que foi na revista Ciências Hoje das Crianças. Certo? Então também não está especificando não está especificando quem escreveu, tá bom? Qual é o assunto tratado nesse texto, então? Será que tem a ver com os outros? Será que não? Será que o assunto é diferente? E aí, quem lembra do assunto? Muito bem. Então, o assunto tratado é sobre a dengue, né? A dengue, o mosquito, transmissor dessa doença. Só que tá focando o quê? Quando as crianças contraem essa doença. Então, tá focando na criança. Então, a dengue na criança. Quais são os sintomas? Qual é o tratamento? Tá dando dicas do que fazer quando acontecer, né? Tanto que veio uma pediatra falar
sobre essa doença nas crianças, certo? Muito bem. E aí, gente, qual a finalidade desse texto? Por que esse texto foi escrito? Nós sabemos qual é o assunto, mas por que eles querem escrever sobre esse assunto? E aí? Quem pode dizer para mim? Muito bem, é isso aí. A finalidade é trazer algumas informações referentes à doença que alertem e ajudem os pais quando seus filhos contraíram a doença. E também trazer algumas formas de combater essa doença. Então, a finalidade, o objetivo é trazer informações, é informar, é explicar sobre essa doença, né? Falar sobre os sintomas, alertar os pais também, né, sobre esses sintomas e sobre a forma de combater essa doença, de como a gente pode prevenir, né, a doença. Então, vamos lá. Agora, nós já lemos os 3 textos, nós já identificamos quais são os gêneros e agora eu quero saber se vocês identificaram aí em casa. Agora quero ver se vocês sabem quais os gêneros textuais de cada um dos textos que lemos. Vamos lá? Deixa eu só ver. Texto 1. E aí, o texto 1? Olha lá a perguntinha aqui. Texto 1. E aí? Qual foi o gênero? O gênero que tem? Qual o gênero que a gente trabalhou que tem? Uma despedida, tem uma assinatura, tem um remetente, tem um destinatário. E aí, nós estamos falando da carta de leitor. Então, era uma carta, né? Por que carta de leitor? Porque era de uma leitora, da leitora Camila, né? Ela estava explicando, ela estava parabenizando a revista por conta de uma matéria, tá bom? Então, uma carta de leitor. Parabéns, hein? E o texto 2? E aí, texto 2? O texto 2 não tinha um remetente específico, não tinha um destinatário específico, não tinha uma despedida, mas ela trazia o quê? Ela trazia algumas informações, esse texto. Então, esse texto é uma... Muito bem, é uma notícia. Então, eu estava trazendo uma notícia pra gente sobre o zoológico e sobre o sistema ambiental. Muito bem, que estava relacionando a doença da dengue, né? E o texto 2, gente? O texto 3. Do que fala o texto 3? E aí, qual é o gênero? Então, nós já vimos uma carta de leitor, uma notícia. Texto 3, qual é o gênero? O que ele traz de informações? Muito bem, é um texto de divulgação científica. Muito bem, parabéns. É isso aí. Vocês perceberam, então, que cada gênero tem uma característica? E aí é a partir da característica que ele tem que nós conseguimos descobrir qual é esse gênero. Muito bem. Então, olha só, para finalizar, conseguimos compreender nesta aula que cada um dos textos lidos possui uma finalidade, um assunto, um público-alvo, um remetente, que é o emissor, e um destinatário específico, no caso da carta, né? Porque nos outros não tem um destinatário específico. Então, vocês conseguiram perceber que cada um possui a sua finalidade, o seu assunto, o seu público-alvo, o seu remetente, o seu destinatário? Cada um possui uma dessas coisas, diferente, né? Não precisa ser o mesmo, a mesma finalidade, porque senão os gêneros são iguais, né? Por isso, cada um deles faz parte de um gênero textual diferente do outro, tá? Por cada um possuir uma finalidade, um assunto, público-alvo, remetente, o destinatário, tá bom? Uma característica, né? Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenham gostado e participado comigo, hein? Logo depois de assistirem essa aula, vocês irão lá na plataforma do Classroom
irá responder um formulário que terão questões sobre esta aula que nós fizemos hoje. Agradeço o empenho e a participação de cada um de vocês. Até a próxima. Um beijo, vários beijos. Professora Bruna. Beijão, galerinha. Muito obrigada, viu?